Os 4 passos para atingir o coração de Deus, ou as 4 maneiras, né? E a gente leu 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois nós lemos Jeremias 29, 13. Se não, vamos ler. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Para atingir o coração de Deus, a gente falava ontem que é necessário humilhação. Aqueles que são humildes ou aqueles que se humilham, a probabilidade de ter Deus inclinado para essa pessoa ou olhando para essa pessoa é muito grande. Então nós falávamos de pessoas que elas são boçais, prepotentes, orgulhosas. Elas não sabem ceder, não sabem se humilhar. Depois falávamos sobre orar, a importância, né, que nós devemos em orar e esperar o momento certo. Porque o fato de você orar, ser humilde e orar, não quer dizer que Deus vai responder a sua oração no dia seguinte. Há sim momentos que Deus responde na hora, a grande necessidade, né? Aquele momento está precisando de um livramento, se deixar para 10 minutos depois, não tem o que se fazer. Então Deus é presente na hora da angústia. Mas existem coisas que, aos olhos de Deus, precisa se acalmar. Calma o teu coração, espera mais um pouquinho. Parece que não vai acontecer, mas acontece. Eu já tive várias experiências. E hoje, dentro dessa palavra, se este povo, né, que se chama pelo meu nome, me buscar. Então, amados, não adianta você querer atingir o coração de Deus se você está almejando vitória na sua vida para viver apenas para você, sem ter esta busca. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus. Então, 4 passos. O primeiro é se humilhar, orar e buscar, né? Essa busca constante. Há muitas pessoas que realmente encontraram. Eu li um livro, né, onde fala muito sobre isso, né? Pessoa que está buscando face a face com Deus, querer ter um face a face com Deus, até é o título do nosso culto de terça-feira. Então a nossa vida, ela pode ser uma vida preciosa aos olhos de Deus dentro dessa busca constante, porque às vezes nós não entendemos que o nosso Deus é uma fonte tão grande, tão poderosa, tão incalculável, né, que a gente não pode imaginar Deus na sua totalidade, né? Qual é o ápice de Deus? E que você pode buscá-lo, e quanto mais você tirar água dessa fonte, mais água boa se tem, né? Então, nós precisamos, de certa forma, nessa busca constante, se humilhar, orar, rasgar o nosso coração, de certa forma, na presença dele, né? Buscando, deixando a ansiedade de lado, e ele vai ouvir realmente o teu clamor. Mas quem está disposto a pagar este preço? Então a gente vai dar aqui um exemplo de pessoas que buscaram o Senhor, que clamaram pela providência de Deus, e Deus realmente os atendeu. Eu gosto muito de uma campanha, que é a campanha da mirra, né? Quando fala sobre Esther, Amã, né? Mardoqueu e o rei Assuero, né? Que é uma história que se passa dentro de um contexto. O contexto histórico é algo que a gente às vezes precisa analisar, né? Satanás queria exterminar realmente o povo judeu. Para isso usou Amã, né, para tentar destruir este povo, mas Deus sempre tem alguém que está buscando a ele de todo o coração. Então a história da rainha Esther, quando Amã se levantou para exterminar o povo judeu, né, é uma história assim muito marcante e que traz uma mensagem ao nosso coração muito forte, porque Deus realmente ouve o seu povo, Deus ouve o nosso clamor. Então levantaram-se e se levantou um grande clamor. A Bíblia diz que quando Esther ficou sabendo, né, por Mardoqueu, que havia um complô contra o povo judeu, eles se posicionaram em clamar, em buscar o Senhor.
de todo o coração. E a gente viu então o grande livramento a ponto de reverter aquele quadro. Até a forca que foi feito para Mardoqueu foi usada para a morte de Amã e toda a sua família, simplesmente por alguém que se atreveu, né, a entrar na presença do rei Assuero quando não podia, mas isso dá uma conotação muito grande para nós diante de Deus. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos, e somos, tão insignificantes, e somos, né? Mas quando a gente entra na presença de Deus, Deus estende o seu cetro e nós somos abençoados. Então a vitória, ela só virá quando estiver alguém disposto a buscar, a clamar. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Outra pessoa que a gente tem um exemplo muito grande, né, é o próprio Daniel. Daniel, quando soube que a escritura estava lavrada, assinada, né, entrou em sua casa, mesmo sabedor que era, que havia sido assinado um decreto, que aquele que orasse a um outro Deus, não fosse o Deus da época, o próprio Dário, né, que era o rei, seria lançado na cova dos leões. Mas ele buscou a Deus, ó Senhor, eu oro todos os dias, estou aqui na tua presença. Isso trouxe uma consequência, né, quase custou a sua vida, mas ele lá na cova dos leões, com certeza, ele buscou a Deus e Deus fechou a boca dos leões, ou das leoas, né? Mateus 7, 7 e 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que recebe, o que busca, encontra, e quem bate, abre-se-lhe-á. Então veja que nós temos aqui, né, um parecer muito lindo do próprio Jesus. Vocês realmente estão precisando? Pede, busque, batam, vocês vão encontrar. Então, se nesta hora você buscar o Senhor, Ele vai abrir a porta. Se nessa hora você buscar o Senhor, Ele vai se inclinar e Ele vai ouvir. Por quê? Não é que eu dizia ontem, não é que Deus é um gênio, não é que Deus está a nosso serviço, né? Ele trabalha para aqueles que confiam nele. Deus trabalha, eu sempre digo, no turno da noite, no turno da manhã, à tarde, porque Ele é Deus. Então é Deus. Ele tem uma pequena equipe de miríades de anjos à disposição dos seus filhos, né? Claro que a força de expressão, miríades não se dá para contar, são inumerosos, né? E Deus colocou anjos à nossa disposição. Então são os nossos conservos, diz a palavra de Deus. E é bem interessante porque Salmos de número 91 ele vai dizer que ele coloca acampado ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que o buscam, para que não tropece o seu pé em pedras. Então olha a preocupação de Deus, não é apenas com a nossa vida financeira, é até mesmo onde nós colocamos a planta dos nossos pés, né? Não é que a gente mereça tudo isso, é que o Senhor conquistou, são direitos que são nossos, para aqueles, é claro, que buscam a Deus de todo o coração. Salmos de número 88, versículo 1 ao 3, assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Então às vezes nós estamos buscando, mas nós estamos clamando. Esse clamor é esse grito da alma, esse desespero muitas vezes, não é o desespero ou o clamor de alguém que está perdido, mas alguém que sabe o que está fazendo, sabe o endereço certo. Às vezes você vai na casa de uma pessoa, aperta a campainha, não está funcionando, bate palma, a pessoa não ouve, de repente você começa a gritar no endereço certo, até que alguém aparece lá, estava distraído, nem ouvi. Deus nunca se distrai, Deus sempre vai ouvir o nosso clamor. Então o primeiro passo para se alcançar o coração de Deus é sim humilhação, depois orar, agora buscar, né? Porque aquele que se humilha realmente é abençoado, aquele que ora alcança. A oração, dizia ontem, é a chave do avivamento, e depois que a gente ora, a gente tem que buscar. Só que essa busca que nós falávamos ontem
É no sentido de você fazer o teu pedido e ir no lugar certo buscar aquilo que você pediu. A busca do qual nós estamos falando nesta oportunidade é de você buscar mesmo a presença de Deus, a face de Deus, a comunhão com Deus, né? Quando você age assim, você pode ter certeza que Deus não te desprezará jamais. Na época em que Jesus estava nessa terra, até aquelas pessoas, né, que não faziam parte do povo de Deus, eram gentios, todos, e ele mesmo disse: ninguém que o Pai me envia lançarei fora. Então é uma bênção de Deus nós saber que nós temos um Deus que você pode chegar, bater na porta da graça e Ele vai te responder. Existem algumas parábolas, algumas passagens, como aquele vizinho importuno, né, que vai lá bater na porta do amigo, emprestar um pouco de pão, porque chegou uma visita, e ele disse assim: olha, mesmo que você já esteja deitado na cama, mas pela insistência tu certamente se levantará e irá atender. Assim também é o Pai Celestial. Então, às vezes Deus está querendo que nós sejamos não teimosos, mas perseverantes naquilo que nós pedimos. Tem pessoas que desistem muito fácil. Ora a primeira vez, faz a primeira campanha, não aconteceu, vou fazer uma outra, não aconteceu. Mas por que a outra você já não fez agradecendo a Deus? Mas eu nem recebi, como é que eu vou agradecer? E aí que está o segredo para com Deus. A certeza de que o pedido que você fez foi ouvido e a resposta virá a qualquer momento. Se você buscar o Senhor, o salmista está dizendo que Deus irá se inclinar. Olha o versículo: ó Senhor, Deus da minha salvação. Primeiro ele tem certeza da salvação. Dia e noite clamo a ti. Olha, dia e noite. Tantas pessoas que vão lá na igreja, fazem uma oraçãozinha, né? E existe mesmo oraçãozinha no diminutivo, aquela oração que não agrada, não alegra, aquele pedido bobo, tosco, né? É aquela pessoa que chega assim para a pessoa assim: tem dezão aí? Não. Ah, tá bom. Mas dependendo de como você chega na pessoa, contando a situação, por que você precisa daquela grana, mesmo que a pessoa não tenha no momento: rapaz, vou dar um jeito aí, até o final da tarde eu vou te passar esse dinheiro aí, vou te emprestar. Então tem gente que chega diante de Deus, não é como pedinte. Nós temos que chegar diante de Deus na certeza. Se você se humilhou, se você orou, vá buscar a face de Deus, porque Deus vai te ouvir. Eu tive várias experiências, né, quando tudo diz que não, parece que não tem mais chance, acabou, já era. Mas você nem insistiu, persistiu, perseverou no pedido que você fez e Deus ouviu. Tem coisa que eu estou pedindo a Deus até agora, faz anos estou pedindo para Deus, né? A questão mesmo da minha ida para a Coreia, meu Deus, desde os 13 anos, orando a Deus que eu queria conhecer a Coreia, que eu tinha um desejo de conhecer a igreja do Pong Show, tudo aquilo que envolvia a Coreia, né? Tudo que se referia à Coreia, aquilo chamava a minha atenção, estava no meu coração, e quando está no teu coração, é um sonho, né? Tem pessoas que sonham com tudo, menos em ter comunhão com Deus, menos em buscar a Deus na beleza da sua santidade. E o quarto passo, eu acredito que é um passo muito importante, ele é o último dentro desses quatro, mas não menos necessário. Eu acredito que é o mais relevante aos olhos de Deus. Precisamos nos converter, se arrepender. Se este povo, olha só o versículo, diz assim, ó, vou ler outra vez para vocês, muita gente já sabe, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Uma conversão só será genuína se nós nos arrependermos. Então, o quarto passo para alcançar o coração de Deus é uma conversão genuína dentro de um arrependimento sincero. Eu não me canso de dizer que
o perdão é o tempo do arrependimento. E a conversão, que é ser convertido, né? Às vezes a pessoa diz assim, fulano se converteu na igreja. Olha, você pode se converter em muitas coisas, né? Tem gente que se converteu num time de futebol mesmo, está no coração dele, não adianta que ele mostrar um outro time, o time dele pode ficar mal, pode estar na última divisão, pode perder o campeonato. Agora teve aí o Flamengo e o Grêmio, né? Onde o Flamengo teve uma vitória de 5-0. Aquele que é gremista mesmo, ele não vai se converter no Flamengo, ele vai continuar sendo gremista, mesmo quando tudo dá errado, né? Por quê? Porque ele teve um convencimento que aquele time é o melhor time, talvez na época, né, de glória, naquela época das grandes vitórias, e não quer dizer que o Grêmio não volte a ser também, né, um campeão daqui a uns dias. Tudo é possível. Agora, o significado básico da palavra arrependimento é uma mudança de mente que resulta numa mudança exterior das ações. Arrepender é mudar a forma e a maneira de pensar, de agir, é mudança de caráter, de consciência moral, isto é, abandonar o pecado, deixar os erros para trás, buscar o perdão de Deus. O arrependimento é a chave que alavanca para levar uma pessoa a uma conversão de fato e de direito, ou a salvação. A vitória, né, a nossa vitória, ela se deu na pessoa bendita de Jesus, dentro deste processo, dentro deste milagre, a conversão, mas não sem o arrependimento, porque o arrependimento é uma mudança de mente, né? Qual o pecador que é alcançado pelo Senhor? Qual é a pecadora que realmente consegue conquistar o coração de Deus a ponto de ser perdoada ou perdoado e viver esta conversão? Os que se arrependem. Então começa com humilhação, oração, este buscar. Mas para que isso aconteça, é necessário, né, uma conversão. Este povo que se chama pelo meu nome, se ele se converter do seu mau caminho. Então o arrependimento é uma mudança de mente, né? No arrependimento o homem precisa abandonar aquilo que atrapalha, aquilo que afasta, aquilo que impede. O arrependimento livra da morte espiritual e produz a vida eterna. Então às vezes você se arrepende de uma prática, você se arrepende de uma atitude. Ai meu Deus, como eu me arrependo de ter casado com essa pessoa, como eu me arrependo de ter comprado esse carro. Esse arrependimento matasse, meu Deus do céu, por que eu vim morar nesse bairro? Agora, o arrependimento citado aqui é dentro de uma conversão genuína, para que Deus ouça, para que Deus passe a realizar a obra tão necessária. Segundo os Coríntios capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, e que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu penso assim, a palavra de Deus ela sempre é exata, né? Que existe aquelas pessoas que se arrependem genuinamente e aquelas que se arrependem para si só, mas o arrependimento não alcança o coração de Deus. Às vezes você vê aquela pessoa assim que está arrependida, você olha assim, meu Deus, como está abatido, se arrependeu, né? Ora, quando você se arrependeu, você não volta a fazer de novo. Aquele marido que jura de pé junto, olha, eu errei, eu não deveria ter conhecido essa pessoa, eu caí em tentação, mas olha, eu estou tão arrependido, nunca mais vou fazer esse tipo de coisa. Passa lá um tempo, caiu de novo, fez tudo de novo, né? Esse arrependimento que Deus está buscando em nós é o arrependimento segundo as Escrituras. E esse arrependimento ele tem 3 aspectos: o intelectual, emocional e vontade de tomar decisões. Eu vou ler algo aqui para vocês entenderem esses 3 aspectos do arrependimento que gera uma conversão genuína do qual Deus espera.
que nós sejamos convertidos de fato e de direito. Para você entender melhor os três aspectos, quais são os três aspectos? Aspecto intelectual, emocional e vontade de tomar a decisão certa para esta conversão. Vamos dizer, você ao entrar numa estação do metrô, vamos supor, você pega o primeiro trem que está na plataforma. Depois de alguns minutos, você percebe, descobre que pegou o trem errado. Então você está lá esperando, aí chega o trem. Você não olhou a placa, você entrou dentro do trem. Então, você percebe, né, e este reconhecimento é a sua parte intelectual que detectou. Ao perceber que você está no trem, você percebe que está dentro do trem errado. Você fica agitado, preocupado, perturbado. Esse sentimento é o que chamamos de parte emocional. Caramba, peguei o trem errado. Então você decide descer do trem para pegar outro que o levará ao destino certo. Essa decisão envolve o lado voluntário de tomar uma decisão. Eu tenho que sair daquele trem e entrar no outro trem. Então existe o intelectual, o emocional e a vontade de tomar decisões. Por meio da palavra de Deus, uma pessoa toma o conhecimento e descobre que está indo em direção errada. Pegou o trem errado. Pegou o trem da filosofia, da religião, que não leva à salvação de jeito nenhum, porque não vai gerar uma conversão genuína. Uma pessoa que toma o conhecimento e descobre que está indo na direção errada, é a parte intelectual, entra em ação e ela fica preocupada concernente ao futuro e da sua vida eterna. Onde viverei a eternidade se eu estou nesse trem? Indeciso, dentro da indecisão. Meu Deus, se eu morrer agora, será que estou preparado? Será que estou salvo? E fica nessa dúvida terrível, né? Então o seu espírito fica agitado, mexe com o seu lado emocional. Então primeiro é o intelectual. Eu tomei a decisão, né, o intelecto toma a decisão de tomar o trem, entrou no trem. Mas aí daqui a pouco eu descubro que é o trem errado. Então, onde viverei a eternidade? O seu espírito fica agitado, mexe com o seu lado emocional. Então você decide mudar de direção, mudar de vida, dar um novo rumo para a sua história. Isto é o que chamamos de arrependimento. O arrependimento afeta o intelecto, as emoções e a vontade da pessoa. Não é? Por mais intelectual que você seja, isso não vai privar você da condenação eterna se você não encontrar Jesus. Mas às vezes o intelecto da pessoa, o posicionamento da pessoa, faz daquela pessoa soberba, presunçoso, arrogante, né? Então existe um preço grande que é abandonar aquele trem, aquele pecado, aquela vida. Lucas 14:33 diz assim: qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, tem que haver renúncia e mudança de vida. Aquele que se arrepende não deve continuar no pecado ou fazendo coisas que desagradam a Deus. Tem que mudar o estilo de vida, a maneira de falar, a maneira de pensar. Você agora é uma nova criatura. Mas quem deve se arrepender? Então aí começa a mexer com você, no seu interior. Eu preciso. Não é apenas mudar de trem. Eu preciso saber para onde estou indo. Todas as pessoas no mundo inteiro que ainda não aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador é que deve se arrepender. Então, o arrependimento das coisas banais é muito comum. Eu não deveria ter comprado. Caramba, não deveria ter gastado esse dinheiro. Arrependimento comum, natural. Mas quanto à eternidade? Por que é necessário o arrependimento? O apóstolo Paulo diz, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se para alcançar o coração de Deus eu preciso tomar essas medidas, o que eu tenho que fazer? Me humilhar, orar, buscar, se converter dos seus maus caminhos. Para uma conversão é necessário arrependimento. Não existe conversão
sem arrependimento. O que acontece quando eu me arrependo? Segundo a palavra de apóstolo Paulo, Romanos 2,4. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus que leva ao arrependimento? Então, quem nos leva ao arrependimento, olha só, é a bondade de Deus que nos levará ao arrependimento. Porque Ele nos dá essa opção de se arrepender. Se a pessoa, por que Satanás não tem mais nenhuma chance? Porque ele já está julgado. Porque não havia no coração dele nem uma gota de arrependimento do que ele fez para Deus. Afronta, querendo ser igual a Deus. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então a pessoa que ela passa por esse processo, né, de conversão, ela vai viver o arrependimento genuíno. Outras formas de Deus conduzir as pessoas ao arrependimento é através da palavra de Deus, ou seja, quando uma pessoa ouve a mensagem da cruz, a mensagem, e através do Espírito Santo entra em ação e convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16,8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Então, o mundo que ele está falando somos nós, né? Não é o mundo em si, terra, a natureza, somos nós. Isso significa que o Espírito Santo esclarece a verdade do Evangelho perante a pessoa. Mas quando a pessoa fecha o coração na religiosidade, eu não preciso. Você olha lá o milionário, não falta nada. Jesus é para quem precisa de uma muleta. Eu não preciso. Só que Deus ordena que os ricos desse mundo se convertam. Aí é uma ordem. Quais os resultados do arrependimento? E aí que a gente começa então a se deliciar na presença de Deus, porque os resultados são grandes, pois o arrependimento produz alegria, paz no coração, né? Certeza da vida eterna, paz de espírito, alegria da salvação, gozo da salvação. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Para que eu preciso de arrependimento? Porque o benefício do arrependimento, qual é o benefício do arrependimento? O benefício do arrependimento é a certeza que os nossos pecados foram perdoados e que Deus nos reconciliou novamente, Jesus, né, nos reconciliou novamente com Deus. Então foi através do Filho Jesus Cristo que nós hoje podemos ter acesso, livre acesso a Deus. Eu não me canso de dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a lente de Deus. É como se fosse o óculos de Deus. Se Deus nos enxergar fora de Jesus, nós estamos acabados. Eu sem óculos não consigo ler aqui o que está na minha frente. Com dificuldade, talvez alguma coisa. Mas a hora que eu coloco o óculos aqui, já fica tudo mais claro, né? Então vamos supor que Jesus, uma comparação bem simples, né? Vamos supor que Jesus seja o óculos de Deus. Quando Deus olha para você sem o óculos, sem a lente chamada Jesus Cristo, nós não temos perdão, nós não temos futuro. Mas a hora que Deus olha através do seu Filho para nós e vê o sacrifício que ele passou naquela cruz, o sofrimento dele, então Deus realmente consegue nos reconciliar com Ele mesmo por Jesus Cristo. É Deus que nos reconciliou novamente através do seu Filho Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. E todos que o recebem como único Salvador passam, ou deveriam passar, pelo processo da conversão. Então, irmãos, por isso que você deve pensar 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for, quando você pensar em sair do aprisco, vou dar uma saidinha, ainda sou jovem, sou novo, tenho que curtir minha vida, né? Eu preciso viver um pouco. Então pessoas julgam viver se deliciando com as coisas do mundo, né? Isso pode trazer uma consequência irreparável para com a eternidade. Então, 4 passos
para atingir o coração de Deus. Qual é o primeiro? Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, muitas vezes a pessoa ela é convertida em Cristo Jesus, mas ela continua vivendo nos maus caminhos, maus hábitos. É como aquela pessoa que quer emagrecer. Então ela vai no médico, o médico dá lá uma dieta. Você não pode comer pão, não pode comer isso, não pode comer aquilo e tal. E ela até começa bem. Quantos de nós já não fez isso, né? Creio que muitas vezes. Mas aí a pessoa está acostumado, né? E que não gosta de comer um pãozinho. Ah, meu Deus, pãozinho com manteiga, café com leite, né? E aí você quebra aquela regra. Ah, é só dessa vez. Só hoje. Segunda-feira é o dia internacional, né, do regime. Mas você volta aos velhos hábitos. Quer dizer, você não consegue ter um convencimento. Tem pessoas que conseguem. Eu, há pouco tempo atrás, estava acompanhando, a gente tinha TV a cabo, estava acompanhando alguns programas, né, e falava Quilos Mortais. Acho que é isso, né? Quilos Mortais é um programa. E são pessoas que elas chegam a um peso extremo, né? E aí entra o doutor, esqueci o nome dele agora, ele é muito famoso, acho que nos Estados Unidos, no Canadá, e aí ele traz a pessoa para uma conversa e diz, olha, vou te ajudar, mas para fazer a tua cirurgia você vai ter que perder 80 quilos, são pessoas acima de 400 quilos, aquela coisa toda, para chegar ao peso para poder fazer a cirurgia. Então, quando a pessoa vai na balança, tem alguns que aumentaram o peso. Aí o doutor Nerozadam, eu acho o nome dele, o sobrenome dele, e ele dá a maior babada nessa pessoa. Já se viu, você se ama dessa forma e tal, daí a pessoa sai dali decidida que vai mudar radicalmente a história. E aí começa todo um processo, né? Ele é um programa bem interessante. Então tem pessoas que chegam ao peso normal, pessoas que passaram por aquele processo, conseguiram realmente subir pela última vez na balança naquele peso e ali diminuir o peso até chegar no peso normal. E tem outros que morreram acima do peso, porque o doutor falava assim, olha, se você engordar mais 5 quilos você morre. E vários morreram mesmo. Mas era uma coisa muito pessoal. Tinha ali a ajuda do médico, tinha ali a ajuda de psicólogos, tinha ali a ajuda daqueles que iriam fazer a cirurgia, os enfermeiros, mas as pessoas elas não tinham domínio próprio. Nessa questão da conversão, às vezes você é convertido na pessoa bendita de Jesus como teu único e suficiente Salvador, mas os hábitos do pecado continuam. Então existem áreas nas nossas vidas que nós precisamos de uma conversão genuína, né? Então tem pessoas que elas têm hábitos assim que só prejudicam a vida espiritual dela. E você sabe, você se conhece. Então nós abordamos aqui esses 4 passos para que você entenda que às vezes nós achamos que apenas uma oração vai mexer com as mãos de Deus, quando na verdade Deus quer que nós trilhemos o caminho correto para alcançarmos os resultados que nós desejamos, tanto para a vida espiritual quanto para a vida do dia a dia, prosperidade, vida sentimental e tudo mais. E existem algumas conversões que elas são mais difíceis, é verdade. Às vezes parece ser fácil receber Jesus como único Salvador, mas é só isso. Parece ser fácil, porque da boca para fora é fácil. Virar crente, a pessoa diz, né? Estou indo numa igreja, mas você vê aquela pessoa fazendo as mesmas coisas que fazia, os mesmos hábitos, palavrões. As pessoas estão continuando dando calote nas pessoas, continua sendo boçal, continua sendo arrogante. Então não houve a conversão que o próprio Deus esperava de nós. Se este povo que se chama pelo meu nome. Veja que ele está falando para o povo dele. Não adianta. Você diz que é, mas não é, porque só Deus sabe se você é ou não é.
pastores que não são convertidos? Tem, muitos. Pelo fruto se conhece a árvore. Então a conversão genuína, ela nos leva a produzir resultados genuínos. Eu dizia, eu creio que foi no primeiro, ontem, né, a respeito da árvore, que a árvore ela dá o seu fruto conforme a espécie. Você não vai ver uma pereira dando maçã, uma maçã dando laranja. Não, nós precisamos entender que cada árvore tem o seu fruto específico. E nós temos aí uma natureza pecaminosa, que nascemos com ela, e que necessitamos de viver a natureza do qual Deus, na pessoa bendita do seu Filho, conquistou para nós. Viver uma nova vida, uma nova criatura. Vai haver um conflito, vai haver uma guerra? Claro que sim. O homem espiritual com o homem natural, o homem pecador com o homem que procura a santidade. Mas dentro dessa busca constante, nós precisamos entender que existe o meu posicionamento, existe o seu posicionamento, sua postura, sua maneira, quais são as áreas que eu preciso orar por ela, preciso me humilhar, orar, buscar a Deus e aí sim alcançar a conversão naquela área. Tem gente que não quer se converter naquela área, porque já acostumou, natureza pecaminosa o levou de certa forma a viver daquele jeito, daquela forma. Você diz, não, isso aí nunca vai mudar, é o jeito dela, o jeito dele, é assim mesmo. Mas não, irmãos, é que a pessoa não conquistou os pré-requisitos para alcançar uma conversão genuína. É tão lindo ver a pessoa que ela realmente é convertida, né? Você vê a vida dela como ela era, uma vida pregressa, uma vida comprometida com o pecado, com as trevas, e agora mudou completamente, porque é uma conversão. Eu sempre dou o exemplo do cruzeiro, né, o cruzado e o real. Duas moedas. Então o cruzado foi transformado em real. É uma outra moeda. Houve uma conversão. Então se você pegar o cruzado e pegar o real, a moeda, um cruzado, um real, a diferença é muito grande dentro do valor, né? Pode ser até que esse cruzeiro ou esse cruzado tenha valor no sentido, né, de moeda histórica, moeda antiga, né? Tem colecionadores aí que até pagam mais do que vale, mas ela vai continuar sendo aquela moeda. Não tem. Mas um dia houve um processo na casa do Tesouro Nacional onde houve essa conversão. Então às vezes você vê, é a mesma pessoa, mas é uma pessoa convertida. E como é que você sabe que ela é convertida? Pelas suas atitudes, pela sua maneira de viver, e não apenas diante dos homens, mas diante de Deus. Porque quem me julga é o Senhor. Quem sabe se eu sou um homem convertido é o Senhor. Então, existem algumas áreas das nossas vidas que precisam sim de conversão. E você sabe quais são estas áreas, né? Às vezes a pessoa se ofende fácil. A gente falava ontem sobre cura interior, né? A pessoas, eu quero ver se eu trago também essa palavra aqui, eu creio que semana que vem, a respeito da cura interior. Tem gente que ela tem uma facilidade tão grande por causa da sua natureza de se magoar muito fácil. Então a pessoa precisa de uma conversão nessa área, do contrário ela vai para o inferno. Qualquer coisinha ele magoa, não pode fazer uma brincadeira, qualquer coisa, meu Deus do céu. E é difícil você conviver com esse tipo de pessoas, né? Vai para a praia com uma pessoa dessa, chega lá, você tem que estar pisando em ovos, né? Você conhece pessoas assim, quem sabe você seja assim. Tem uma área que você precisa se converter, né? Viver sempre, parece que todo mundo está perseguindo. Parece que ele é o coitadinho da família, vive no espírito de comiseração, sempre para baixo. Irmão, converta-se, ou permita que Deus faça essa obra. Se você não fizer a sua parte, Deus não fará dele, certamente. Então, uma vez, nós tínhamos uma pessoa na igreja que era uma bênção, pau para toda obra, como a gente disse. Mas se você falasse qualquer coisinha, pronto, já ficava sem vir na igreja, aí você tinha que ir atrás, o que aconteceu? Não, nada. Mas como nada, irmão?
Está tão animado com a igreja, com todo mundo, feliz, alegre, de repente, pastor, me perdoe, né? Mas a gente é muito bobo, a gente fica ouvindo essas pessoas. Puxa vida, qual que é a culpa que tem o pastor e a igreja? Então tem pessoas que se privam da graça de Deus, das bênçãos de Deus, porque não conseguiram uma conversão naquela área. Tenho certeza que você conhece um monte de pessoas aí dentro da sua igreja que você tem que estar pisando em ovos, né? Deus o livre. Se você falar alguma coisa, imagina o pastor ficar lá no altar, né, tendo cuidado com o que fala, com o que prega, porque vai atingir aquela pessoa que é muito sensível, dodói. Qualquer coisinha está desistindo das coisas de Deus. Ô meu irmão, converta-se, pelo amor de Deus. Mas eu sou assim mesmo. Mude seu modo de ser. Tem gente que parece que ama viver assim na contramão de Deus, contramão da sua liderança. Tem um tipo de pessoa que, se não for do jeito dele, não serve, nada serve, tem que ser do jeito dele. Não, a mesa da igreja tem que ser aqui, ó. A pintura da igreja tem que ser tal coisa, senão magoou, acabou. Puxa vida, mas tem que ser do teu jeito? Ora, você vai lá, se submete ao banco, às normas do banco, se submete às normas da escola, se submete às normas do trânsito, se submete a tudo. Quando chega na casa de Deus, na igreja do Senhor, tem que ser do seu jeito, da sua forma. Não, mas eu não gosto de ensino. Mas não é para você, é para cultuar a Deus. O culto não tem que estar bom para você. O culto tem que estar bom para Deus. Essa que é a verdade. E não tem igreja, meu filho, que vai te suportar. Não tem igreja. E a hora que você entrar naquela igreja, já era aquela igreja está perdida por sua causa. É triste falar uma coisa dessa, mas é verdade. O dia que você achar uma igreja perfeita, a hora que você entrar nela, acabou. Já era. Não tem igreja perfeita. Não tem pastor perfeito. Nós somos falhos. E falhamos muito. Pensamento, a gente falha pelo fato de não tomar atitude. Muitas vezes falhamos por estar suportando gente igual você dentro da igreja, né? O senhor está sabendo de alguma coisa? Não, é que acontece. Pode acontecer a qualquer momento. Fulano, pastor, falou que não pisa mais na igreja. Não está acontecendo isso na minha, mas já aconteceu nas outras igrejas que eu passei. Fulano falou que não vai vir mais na igreja. Me lembro uma vez, eu creio que foi lá na Vila das Oficinas, eu era pastor, e eu estava pregando, assim, tinha uma criança com um carrinho batendo no chão, batendo, e eu pregando, e aquele menino começou a incomodar mesmo, né? Daí eu simplesmente falei assim: por favor, um diácono, me ajude com essa criança. Aí quando o diácono vinha para se aproximar da criança, a mãe pegou a criança e saiu. Lá na porta ela disse assim: diga para o pastor que quando meu filho crescer eu volto para a igreja. Eu nem sabia de quem era a criança, mas era do dodói da igreja. Era aquela pessoa que não podia falar nada. Deus o livre, se tocar no filho, se falar alguma coisa sobre o filho, já era. Irmãos, não preciso nem contar para você o que aconteceu com essa pessoa, né? Só desgraça. O filho cresceu, entendeu? É até hoje, pelo que me informaram, a vergonha da família. Por quê? Porque os pais, sabe, existe áreas que ele não consegue se converter e não consegue levar o seu filho a uma conversão. Criança é uma bênção, sempre digo, que culpa que tem a criança de estar ali com o carrinho batendo? É criança, né? Eu dizia até na reunião agora de liderança, às vezes a criança mora num apartamento, mora numa casa pequena, quando chega na igreja e vê aquele espaço para ele brincar, é o mundo dele, né? E tem mãe que leva brinquedo para a igreja, para o filho brincar, para brigarem. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Repito, a criança não tem culpa, culpa é os pais, que são muito fracos na educação. Não coloca limite, não põe limite nos filhos, acha tudo bonitinho. Ai, que gracinha, olha, está falando palavrão, que gracinha. Ele vai crescer nessa gracinha, né, como dizia a Hebe Camargo, gracinha. E aí você vai ver o monstrinho, ou o monstro,
que você está criando. Não estou falando isso dirigindo palavra a esse ou aquele, né? Mas isso já aconteceu várias vezes. Eu, em dezembro agora, farei 25 anos de pastor titular. É uma vida. Então a gente já teve experiência de estar na frente de igreja vários anos. E a gente sabe, a gente já conhece a história. Então o pai tem que colocar limite nos filhos, e às vezes a conversão não é das crianças, é do pai que tem que se converter e ter um respeito pela obra de Deus, pela casa de Deus. Vai no fórum, não leva o filho ou o brinquedo, pode até levar o filho lá, mas não leva brinquedo para ficar lá. Esse dia eu via, né? Você vai em alguns lugares, até questão de roupa, tudo mais, a pessoa vai decentemente. Para a casa de Deus vai de qualquer jeito. Então, amados, é uma coisa muito pessoal, eu sei. Não estamos aqui criando cileumas quanto ao seu jeito de cultuar a Deus. Cada igreja tem uma visão, mas na questão, se eu quero alcançar o coração de Deus, tem que ser do jeito dele. Não é do jeito do pastor, não é do jeito da igreja, é do jeito dele. Ele estabeleceu: se este povo que se chama pelo meu nome, está falando ao povo dele, se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então, às vezes, nós precisamos nos converter em algumas áreas aí que são difíceis, diga-se de passagem, muito difíceis, né? Porque vai envolver renúncia pessoal, negar-se a si mesmo, hábitos, costumes, né? Tem gente que, eu me lembro, certa feita nós fizemos um jejum de televisão. Aí cheguei na igreja e falei assim: irmãos, eu tomei uma atitude e eu vou fazer um jejum de televisão. Tem mais alguém que gostaria de fazer juntamente comigo? E veio, para minha surpresa, muitas pessoas ali no Rebouças, né? E realmente, eu estava chegando, eu creio que era Copa, Olimpíadas, não sei o que era, e era só os irmãozinhos com o radinho ouvindo os jogos da seleção, porque fizeram o propósito de não assistir televisão, né? Mas aquilo foi uma coisa até bastante interessante, porque algumas pessoas chegaram: pastor, eu descobri que era o mal da minha casa, o que era o mal da minha casa. O que era? Novela? Não, eu. Teve irmã que teve coragem de dizer assim: pastor, eu descobri o mal da minha casa. Porque eu disse: irmãos, que a gente estava naquele processo, né? Porque foi o Senhor mesmo que pediu que eu ficasse sem assistir televisão, para ficar mais sensível e tal, que Deus ia mostrar o mal da nossa casa, mas se referindo à igreja, né? E Deus mostrou. E aí estávamos nesse espírito, né? Por causa do jejum, ele só fica de jejum que Deus vai mostrar o mal da sua casa, né? Por que as bênçãos não fluem e tal. E aí a irmã chegou e falou: eu descobri, pastor, o mal da minha casa. Na hora eu pensei: deve ser novela, deve ser alguma coisa assim. Não, eu era o mal da minha casa, porque eu não tinha tempo para nada a não ser ficar na televisão à tarde, de dia. Era Vale a Pena Ver de Novo, eram as novelas. Então ela descobriu que o mal da casa dela não era nem a televisão, era ela, né? Então às vezes precisa se converter em algumas áreas aí. Teve pessoas, por exemplo, que fizeram jejum no sentido de alimento. Eu conheci um moço, Bibinho, né? Acho, né? O nome dele. Você que ele é viciado em Coca-Cola? O Binho. O Binho era até diabético, né? Ele acordava já com uma coca na cabeceira. Ele chegava a tomar muita coca. E ele precisava dessa libertação e de uma conversão nessa área. E justamente foi o propósito que ele fez com Deus. Irmãos, e Deus deu uma grande libertação para ele. Então tem gente que é cigarro, tem gente que precisa se converter nessa área dos vícios, né? E outras coisas mais que você sabe, porque você é inteligente, você tem o Espírito de Deus. Então é convertido na pessoa bendita de Jesus como o único e suficiente Salvador, e às vezes não é convertido na área da cura divina, arrebatamento da igreja, dons espirituais. Não acredita em falar em línguas, não acredita nos dons, não acredita, precisa de uma conversão. Quero orar por você, agradecer a Deus por essa semana, de terça a sexta, nós sempre estamos aí com as nossas lives. O propósito é levar a você uma mensagem ao teu coração, uma mensagem clara,
objetiva, simples, né? E eu tenho certeza que Deus vai te dar e nos dar um final de semana muito abençoado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra. 4 passos, meu Deus, para alcançar o Teu coração. Muitas vezes, ó Deus, nós queremos alcançar a bênção, mas não o Teu coração. Nós estamos olhando apenas as Tuas mãos, mas não a Tua face. Se este povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar, buscar e se converter do seu mau caminho, então eu virei dos céus e sararei a sua terra. Essa terra, meu Deus, pode ser o meu lar, minha família, a gente mesmo. Quantos que precisam, Senhor, desta conversão genuína em algumas áreas da vida. Não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor está disposto a nos abençoar, a nos honrar, a nos libertar, porque o Senhor é um Deus que nos ama de verdade. Mas para tanto nós precisamos fazer a nossa parte. Eu lhe peço que o Senhor esteja abençoando os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, aqueles que vão ouvir e assistir depois, esses que vão compartilhar, que eles recebam, meu Deus, esta palavra e que essa palavra venha encontrar guarida nos corações e que haja um mover, meu Deus, do Teu Espírito Santo na vida dessas pessoas, independentemente da área. Sei, ó Deus, que o Senhor é um Deus que pode, um Deus que faz, um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus que opera tanto no querer como no efetuar. Portanto, Deus, nós oramos pedindo a Tua graça, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor continue com os Seus anjos acampados ao nosso redor e que nós tenhamos dias abençoadíssimos, um final de semana abençoado, um final de mês abençoado, que nós tenhamos, ó Deus, o mês de novembro, um mês abençoado por Ti, Senhor. Ajuda-nos e a nossa oração. Aqueles que estão doentes, acamados, hospitalizados, aqueles que estão neste momento talvez enlutados, quantos, meu Deus, que neste momento estão lá na cadeia, passando pelo pior aperto de suas vidas, aonde eles estiverem, Senhor, independentemente da cadeia, que eles estejam, a família que está muito triste pelo ocorrido, que o Senhor venha fazer justiça, porque se a pessoa fez, ela vai ter que pagar mediante a justiça. Se não fez, ó Deus, tira esta pessoa deste lugar, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, pois eu sei que neste Brasil em que vivemos existe muita injustiça. E falando, meu Deus, em justiça, nós queremos colocar, Senhor, o nosso governo, esse Supremo Tribunal Federal, meu Deus, que dependendo de alguns tem sido uma vergonha para o nosso país, uma maldição para a nossa nação. Deus da glória, usa de misericórdia para com o nosso presidente, Senhor, a sua equipe de trabalho, que estão em viagem, traz eles debaixo da Tua proteção, debaixo dos Teus cuidados, abençoai as famílias destes, Senhor, pois eu sei que o país está passando a limpa e não é fácil, meu Deus, colocar em ordem, porque o estrago foi muito grande durante todos esses anos, Senhor, e agora para colocar a casa em ordem não é fácil. Creio que para fazer o básico é de levar aí uns 2, 3 anos, Senhor, mas nós temos visto, Senhor, grandes perspectivas, temos visto resultados satisfatórios. Glória a Deus por isso, ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração, o nosso pedido. O Brasil é do Senhor Jesus, sim. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor estar com as mãos estendidas sobre a nossa nação e sobre muitas nações. Tem algumas que não lhe desejam, não querem, mas nós Te amamos e queremos que o Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo e por todos. E a minha oração é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.